Qual o matemático mais criativo de todos os tempos? Olá, meu nome é Hindenburg e esse é mais um episódio da seção Oráculo. Esse é o tipo de pergunta que, se me fizer hoje e fizer daqui a alguns meses, ou se tivesse feito a mesma pergunta alguns meses atrás, provavelmente eu daria respostas diferentes. E se continuar repetindo 10 vezes essa mesma pergunta, provavelmente eu vou dar respostas diferentes. Não sei se todas as vezes, mas vai ter uma grande variabilidade, né, na resposta. E é muito difícil falar matemático mais criativo, né? O maior matemático seria relativamente fácil. Eu acho que o Gauss, provavelmente o Gauss, talvez o Newton muito perto, né? O Arquimedes, e o Aristóteles dependeria se a lógica é considerada matemática ou se a lógica é considerada filosofia ou algum campo independente. Se a lógica aristotélica for considerada um campo da matemática, o Aristóteles acho que teria boas probabilidades de entrar perto desse topo, né? O Euclides eu não sei se colocaria num nível tão alto, embora o Euclides também tenha feito trabalhos importantes, mas acho que talvez o Euler tivesse prioridade de ficar mais perto do topo, talvez o Poincaré, né? É muito difícil estabelecer, mas os maiores matemáticos seguramente incluiriam Gauss, Newton, Arquimedes. Euler teria boas chances de estar nessa lista, né? E agora o mais criativo já não é exatamente a mesma coisa, porque tem algumas ideias em matemática que são relativamente triviais. O cálculo, por exemplo, muitas pessoas provavelmente pensaram, o Eudoxo, no século V a.C., ele já tinha uma noção muito clara de integral, né, que eles chamavam de método da exaustão. O método da exaustão nada mais é do que um precursor do cálculo integral, embora o conceito de derivada já seja muito mais complexo, muito mais difícil de se deduzir, de se formalizar e generalizar, né? Então, o cálculo não é a parte mais difícil de se criar, de ser descoberta, né, do cálculo, é a derivada e não assim, das primeiras etapas, né? É a derivada e não a integral. A integral já não só era conhecida, mas muito provavelmente os babilônios, os egípcios, eles já tinham a noção de que se você fracionar, né, uma curva, uma estrutura com formato irregular, se você fraciona em vários quadradinhos, ou se você tem uma curva e fraciona em vários retângulos e soma as áreas desses retângulos, você vai ter aproximadamente a área da figura. Se você divide uma quantidade maior de retângulos, você vai ter um resultado mais aproximado, e se for uma quantidade infinita de retângulos, você vai ter um resultado praticamente igual, né, ao da curva que você quer determinar a área. Então eles já conheciam e muitos deles devem ter deduzido e nem deram muita importância, porque é fácil de deduzir. Porém, a formalização disso, né, como Newton fez, e precursores do Newton, né, o Fermat, o professor do Newton, o Barrow, né, o Isaac Barrow, e outros que também contribuíram para o desenvolvimento do cálculo, o próprio Hooke, embora o Hooke não tenha feito a parte de formalização matemática, mas ele tem uma noção de muitos pontos. Então, o desenvolvimento do cálculo não envolve uma grande criatividade assim, claro, tem uma criatividade grande, mas não tanto quanto outras áreas que são muito mais impactantes e revolucionárias, é o tipo de coisa que ninguém pensou em fazer. O Cantor, por exemplo, né? O Cantor, ele pensou em associar conjuntos, elementos de conjuntos, para medir infinitos, para verificar se infinitos tinham tamanhos, cardinalidades, né? Se tinham cardinalidades, o tamanho não é exatamente o mesmo significado, mas seria quase como se tivessem tamanhos diferentes, né? Teriam a mesma cardinalidade. O Cantor, ele pensou num problema que ninguém havia pensado e encontrou a solução para o problema. É diferente do cálculo, que todo mundo já estava usando de diferentes maneiras, então foi uma evolução mais ou menos natural, uma consequência de um tipo de problema que já se trabalhava há muitos séculos, né? Já se resolvia problemas sobre isso há muito tempo. No Guia dos Apodíticos tem uma parte que eu falo sobre o cálculo do π, e eu mostro com mais detalhes o método do Arquimedes, o método da exaustão, para calcular o valor de π, dividindo a circunferência em vários triângulos, né?
dividir em várias partes, vários setores, e calcular as áreas desses triângulos. Você vai ter um polígono inscrito, um outro circunscrito, e com isso você determina o limite superior e inferior do valor de π. Além disso, você estima o valor médio, intermediário, né, desses tamanhos por diferentes métodos. E no Guia dos Apodictos tem um capítulo de várias páginas, acho que umas 40 páginas, em que eu analiso com bastante detalhe esse precursor do cálculo, né, que é uma abordagem engenhosa, mas não é tão criativa quanto no caso de Cantor, que ele percebeu um problema que ninguém havia percebido e encontrou uma solução para esse problema. Seria equivalente também no caso de Gödel, né? Gödel, ele percebeu um problema que ninguém havia percebido e encontrou uma solução, né, que ninguém havia encontrado. Não só não havia encontrado, como nem sequer se deram conta de que existia aquele problema. Então essa é, na minha visão, o que representa os níveis mais elevados de criatividade. Não é só você resolver um problema que muita gente está trabalhando em cima, e sim você perceber um problema que ninguém percebeu antes e também resolver esse problema de uma maneira tão inovadora, tão surpreendente, que causa um impacto gigantesco. No caso do Cantor, ele foi classificado como louco na época, né? Ele não só desenvolveu percebeu um problema que ninguém havia percebido e resolveu de uma maneira brilhante, como ninguém entendeu a solução dele. Eles não conseguiram compreender, né, a solução e a importância daquela solução para desdobramentos posteriores da matemática. No caso do Gödel, eles perceberam, né, compreenderam a importância, e foi um impacto gigantesco, porque o Hilbert havia estabelecido uma lista de problemas que eram os mais importantes do mundo, na opinião dele, que deveria haver um foco na tentativa de demonstrar aqueles teoremas, resolver aqueles problemas nos próximos séculos, nas próximas décadas, e o Gödel simplesmente provou, ou pelo menos dentro do sistema axiomático que se adotava, ele provou que não era possível resolver alguns daqueles problemas. Alguns dos problemas que o Hilbert apresentou não teriam solução, não teriam como ser provados, nem como ser refutados, né? Então, foi um avanço muito importante e muito criativo essa abordagem do Gödel para a descoberta de que havia um problema, né, que precisava ser resolvido e que ninguém nem havia se dado conta de que existia aquilo. Então, quando se trata de criatividade, eu acho que esse tipo de problema envolve mais criatividade do que o tipo de problema no qual Newton trabalhou. Por exemplo, Newton ele tinha problemas do mundo físico que existiam, estavam lá para serem resolvidos, precisavam ser resolvidos, todo mundo já sabia que eles precisavam ser resolvidos, e ele resolveu muito bem, né, de maneira muito eficaz, mas eram problemas que as pessoas já sabiam que existiam, estavam enxergando o problema. E no caso do Cantor e do Gödel, eles enxergaram problemas que as pessoas nem sequer percebiam que existiam. Os problemas existiam, estavam lá, causavam, né, diferentes efeitos, mas as pessoas não sabiam que eles existiam. Então, esse tipo de abordagem, esse tipo de avanço, eu acho mais criativo do que nos casos de problemas que as pessoas já sabem que existem, todos estão enxergando que existem. Agora, quais matemáticos foram os mais criativos? É difícil, porque embora o Newton tenha resolvido problemas que as pessoas já sabiam que existiam, né, pelo menos alguns deles, a importância e a dificuldade desses problemas ultrapassa os que o Gödel resolveu, né? Então, eu diria que o Newton foi um matemático muito maior do que o Gödel e talvez até mais criativo que o Gödel, né? Porque embora esse não seria o único critério, não é só a questão de você enxergar um problema que ninguém enxergou. Porque às vezes é um problema que ninguém enxergou, mas que não é tão difícil de enxergar, só não enxergaram porque não deram muita atenção para os temas que conduziriam a perceber aquele problema, né? E nesse caso é difícil interpretar dessa forma porque não era um problema marginal, era um problema fundamental, né? Se fosse um problema marginal, tudo bem, ninguém percebeu porque não era importante. No caso do Gödel, era um problema importante, era um problema fundamental, mesmo assim não enxergaram que o problema estava ali. Então, essa comparação, né, entre Gödel e Newton é difícil, embora eu colocaria Newton como mais inteligente, mais criativo e um matemático muito mais expressivo.
embora essa questão da criatividade, o Gödel ele estaria mais próximo, né, de Newton em termos de criatividade do que em termos de inteligência ou de produção intelectual. Embora a criatividade seja um dos componentes, né, da inteligência, mas não é exatamente a própria inteligência. Então o Gödel é um matemático muito criativo, um dos mais criativos da história, mas talvez não tanto quanto Newton. E talvez Gauss, né? Talvez Gauss seja o mais criativo, não, é muito difícil de julgar, mas talvez seja o mais criativo. O Poincaré, ele criou novos campos da matemática. As soluções que o Poincaré dava para os problemas eram muito inovadoras, eram muito diferentes das soluções tradicionais. O Newton também dava soluções muito diferentes, né, das tradicionais, mas o Poincaré, talvez nesse aspecto ele superasse o Newton, né, em termos de... eram muito diferentes do que todos os outros haviam pensado. Ele começava a analisar um problema, ele tentava encontrar interpretações que ninguém havia... Não é que ele tentava, ele espontaneamente, né, formulava interpretações diferentes de todos os outros. E algumas vezes não funcionavam, mas quando funcionavam, ele chegava a conclusões muito surpreendentes. E inclusive criou novos campos da matemática, né? Isso também foi um ponto importante para o Poincaré. Então, eu acharia mais difícil dizer quem foi o matemático mais criativo do que dizer quem foi o maior matemático. O maior matemático, eu acho que o Gauss, né? Talvez o Newton e o Arquimedes sejam fortes candidatos, mas eu colocaria o Gauss como o primeiro da lista. O Euler ficaria também perto do topo, o Poincaré também perto do topo, né? Agora, em termos de criatividade, eu acho que algumas menções honrosas importantes seriam do Gödel, né? O Galois também teve uma importância muito grande do ponto de vista criativo. O Poincaré, eu acho que em termos de criatividade, ele talvez até fosse mais criativo que o Newton, né? Uma das poucas pessoas que em matemática talvez tenha sido mais criativo que o Newton. O próprio Witten, né? Embora o Witten não seja matemático, ele seja um físico, eu acho que em termos de criatividade, é que a teoria das cordas não é um trabalho que uma pessoa desenvolveu, né? A teoria das cordas, ela foi um trabalho conjunto que muitas pessoas diferentes contribuíram de diferentes maneiras, de diferentes partes, foram colocando um tijolinho aqui, um tijolinho aí. Então, o Witten, ele não é o autor da teoria das cordas, e nem o principal, talvez o principal, eu não sei se é o principal, mas é um dos colaboradores, né? O Michio Kaku, por exemplo, é um dos colaboradores, né? O Brian Greene tem algumas pequenas contribuições na teoria das cordas, então tem muitos matemáticos, muitos físicos que contribuíram com a teoria das cordas. Eu acho que a questão do calabial, né? Eu acho que é um dos elementos fundamentais porque ele dá a estrutura matemática das cordas e numa abordagem muito necessária, né? Para que se possa começar a trabalhar com a teoria das cordas, as variedades de calabial são praticamente a base, né? Então, você não tem como desenvolver uma teoria das cordas com dimensões degeneradas se você não tiver, né, bem estabelecidas o conceito da variedade de calabial. Então, acho que é um elemento fundamental nesse processo. Mas, assim, quem foram os principais autores da teoria das cordas? É difícil. O Witten, acho que é um dos principais, acho que é muito criativo também, mas acho que ele não chega perto, né, do Gödel, do Cantor, né? Acho que ele fica abaixo, porque ele se dividiu, né? Foram muitos outros colaboradores, ele foi um dos colaboradores, né? Então, não é diferente do caso, o Newton, ele fez muita coisa quase sozinho, né? O Einstein fez muita coisa ou quase sozinho, ou aprimoramentos substanciais quase sozinho. E no caso do Witten, ele fez parte de grupos muito numerosos que contribuíram de diferentes maneiras e ele foi um, né, dos agentes que participou, um dos atores principais nesse processo. Então eu não saberia dar uma resposta muito clara, mas eu acho que o Gauss, além de ser o maior matemático de todos os tempos, eu acho que talvez também tenha sido o mais criativo, né? Eu acho que o Gauss, não tenho certeza se seria o principal candidato, eu teria que pensar muito para ver se pensaria em outros nomes menos famosos, mas que foram muito importantes, muito criativos, né, de diferentes maneiras. E como falou só em matemática, então descartaria alguns físicos, né? O Arquimedes, por exemplo, ele foi mais um físico que um matemático, embora ele tenha contribuído muito das duas maneiras.
E tem muitos matemáticos do mundo árabe e físicos do mundo árabe, né? Al-Biruni, Al-Hatem, né? Que foram grandes matemáticos e grandes físicos, foram engenheiros também, né? Construíram muitas máquinas muito engenhosas, mas que não seriam propriamente envolvendo matemática. O Leonardo da Vinci, por exemplo, né? Não foi um grande matemático, mas ele foi uma pessoa extremamente criativa. Se fosse perguntar a pessoa mais criativa, talvez o Leonardo da Vinci fosse um dos principais candidatos, talvez ele fosse até o principal candidato, se fosse a pessoa mais criativa. Agora, o matemático mais criativo está excluindo muita gente da história. Está excluindo o Einstein, né, que o Einstein não foi um dos maiores matemáticos, mas foi seguramente uma das pessoas mais criativas da história. Então, se fosse o Newton, por exemplo, muitas contribuições criativas do Newton foram para a física e não para a matemática. Então, como matemático, ele talvez não tenha sido, ele não foi tão criativo em matemática quanto ele foi na física, né? O Newton foi muito mais criativo como físico do que como matemático, embora ele tenha sido muito criativo em ambos. Se fosse a pessoa mais criativa da história, eu colocaria talvez o Leonardo da Vinci, o Newton, o Einstein, o Arquimedes, o Gauss, o Euler, né? Então eu colocaria essas pessoas. Se for colocar como matemático mais criativo, já muda essa lista. Já vai mudar bastante essa lista porque vai remover alguns físicos, alguns que não são nem físicos nem matemáticos. O Leonardo da Vinci, por exemplo, ele não era nem físico nem matemático, mas talvez ele tenha sido a pessoa mais criativa que já existiu, embora ele não fosse nem físico nem matemático. Ele era talvez mais um engenheiro e um artista, né? Ele estava mais ligado a invenções, ele criava, construía, né, estruturas. E ele, claro, ele tinha que ter uma boa intuição física, uma boa intuição matemática, embora ele não formalizasse, ele não usava fórmulas matemáticas, ele não fazia cálculos. Claro, algumas vezes ele fazia cálculos, mas eram cálculos relativamente básicos. Não era na complexidade do cálculo que estavam os principais atributos dele, e sim na compreensão de como o mundo funciona, né? Então ele intuía muito bem como o mundo funcionava. Então, essa classificação dos matemáticos mais criativos eu acho muito difícil de estabelecer, porque uma das dificuldades é o significado de criatividade, não é muito claro, né? Teria que começar conceituando o que é exatamente criatividade, que já não é uma tarefa muito simples, então levaria dias, meses para conceituar claramente o que é criatividade e a partir daí fazer uma análise. Mas assim, o senso comum de criatividade, né? O bom senso, não o senso comum no sentido de um publicitário criativo, não, publicidade não tem criatividade para quase nada. As pessoas mais criativas geralmente são físicos e matemáticos, né? Os publicitários, os pintores, os escritores, ele tem uma criatividade muito menor. O próprio Voltaire, né, que ele era escritor, o próprio Voltaire, ele declarou que na mente de Newton havia muito mais imaginação, de Arquimedes na verdade, na mente de Arquimedes havia muito mais imaginação do que na de Homero. Homero era um escritor, um grande escritor, um dos maiores escritores da história, e Arquimedes, um dos maiores físicos e matemáticos. Então o Voltaire, embora o Voltaire fosse escritor, também ele era escritor, era filósofo, né? Embora ele fosse escritor, ele compreendia claramente que a criatividade dos matemáticos e físicos era muitas ordens de grandeza acima da criatividade do escritor. Um dos motivos disso é porque na matemática e na física você tem que resolver problemas seguindo regras. Não é você inventar uma bobagem qualquer que não faz sentido, né? Então, se a pessoa escreve uma historinha, uma fábula de Êxopo, que você tem os animais falando e tal, tá, como que os animais vão falar? Se a estrutura, né, fisiológica deles, se eles não têm cordas vocais adequadas para falar. Então, você está violando uma regra básica. Se você não segue regra nenhuma, é fácil ser criativo. Você inventa qualquer bobagem e tudo bem. Agora, ser criativo seguindo regras em conformidade com a natureza é muito mais difícil. Ou seguindo regras de acordo com um sistema axiomático, no caso da matemática, não trata da natureza. Trata de um sistema que você próprio inventa, né? Você estabelece quais são os axiomas e, em respeito a esses axiomas, você deriva proposições cada vez mais complexas. Então, você explica, né, uma série de verdades que são derivadas daqueles axiomas, que não são propriamente representativos da natureza. No caso da física, da ciência de um modo geral, ela trata de postulados que tentam representar a natureza. E a partir daí você deriva proposições também. Então, é muito mais difícil, né, você, como RPG ou xadrez. RPG você não tem uma regra bem definida. No xadrez você tem regras bem definidas, né? Você tem que respeitar aquelas regras. É muito mais difícil
você produzir ideias criativas, inteligentes, inovadoras com regras do que sem regras. Se você não tem regras, qualquer bobagem vale. Agora, se você tem regras, e no mundo real você tem regras, né, você não pode vou inventar um negócio aqui que vai voar. Tá, mas se você não segue as leis da aerodinâmica, se você não compreende os princípios básicos, né, da aerodinâmica, não vai voar. Não é porque você inventou e disse que aquilo vai ser um avião, não. Para um avião realmente voar, para que um avião consiga decolar, né, e sem um auxílio de catapulta, de rampa, de outros subsídios, e se manter em voo e fazer manobras durante o voo, você precisa de solucionar muitos problemas extremamente difíceis e complexos. Então, a verdadeira criatividade, né, do mais alto nível, ela está justamente relacionada a resolver problemas de forma original, problemas que tenham regras no mundo real de preferência, que são testáveis, né, para verificar se está de acordo, ou se funcionar é porque está de acordo, se não funcionar é porque não está de acordo. Então, nesse sentido, eu classificaria, né, as pessoas mais criativas, essas que eu citei, os matemáticos mais criativos. Eu acho muito difícil de determinar quais foram, mas eu diria que o Gauss é talvez um dos principais candidatos, né? O Arquimedes, o Newton também são fortes candidatos. Eu não acho que o Gödel ou o Cantor sejam fortes candidatos ao primeiro lugar da lista, mas eu acho que eles entrariam no top 10 ou top 20, né, dos mais criativos, embora eles não entrassem no top 10 ou top 20 dos maiores matemáticos, mas dos mais criativos sim. E talvez o Galois também, né? Não sei exatamente quais seriam os outros, mas tem alguns matemáticos que tiveram ideias muito criativas, mas que eles não foram ideias tão importantes. Tem até um brasileiro, o Elon Lages, né? O Elon Lages Lima, que faleceu há algum tempo. Eu acho que as contribuições do Lages são muito criativas. O Newton da Costa também, né? Acho que as contribuições são muito criativas. O Elon Lages, ele pensou no conceito de matemática, no conceito de dimensão negativa, né? Dimensão negativa não é uma coisa trivial para se pensar. O conceito de dimensão, você vai ter um vídeo que eu falo de dimensão 0, 1, 2, 3, 4, etc. Quando se pensa na maneira como se constrói as dimensões, né? De 1, de 2, de 3, etc., como é que se construiria uma dimensão de menos 1, de menos 2? Não é intuitivo, é muito contra-intuitivo, é muito difícil imaginar o significado que teria isso e formalizar uma explicação matemática para isso, né? E ele desenvolveu como uma noção, uma ampliação da noção do espaço topológico de uma forma natural, né? De uma forma consistente com a matemática, com a topologia e com a geometria que nós temos. Porque não é só você desenvolver o conceito, ele tem que se harmonizar com o que já existia, né? Então, ou tem que reformular completamente o que já existia, como no caso do Einstein, que eu acho que ele foi uma das pessoas mais criativas da história justamente por isso, porque ele reformulou os conceitos de espaço, tempo, massa e energia, que são as bases da física. Ele reconstruiu a essência da física, né? O que se pensava que era o espaço, as propriedades que nós acreditávamos que o espaço tinha, não eram as propriedades que o espaço realmente tem. O tempo, a mesma coisa, né? O Newton, a maneira como o Newton havia interpretado o espaço e o tempo, não eram as mais representativas da realidade. A interpretação do Einstein é mais próxima, pelo menos ela faz predições que coincidem melhor com as medições empíricas do que as que o Newton fazia. Então, ele reformulou, né, a compreensão das bases da matemática. Isso eu acho extremamente criativo, né? E o Elon Lages, nesse contexto, ele não reformulou o conceito, mas ele ampliou a noção do que se tinha de espaço topológico, né, com a introdução do conceito de espectros, que eu acho que ele não seria um dos maiores do mundo, os maiores da história, mas no Brasil, né, embora ele não seja tão reconhecido quanto outros matemáticos, que eu acho que são menos criativos, que são também importantes, mas menos criativos que o Elon, eu acho que ele deveria ter um destaque muito maior do que ele teve no campo da matemática. E o Newton da Costa, ele é bem mais reconhecido, mas também com justiça, né, um dos maiores matemáticos do Brasil, os mais criativos também. Então é basicamente isso, né? Acho que eu não consegui responder exatamente o que a pergunta estava solicitando, mas acho que deu para proporcionar uma ideia geral, né, do significado de criatividade de alguns dos matemáticos mais criativos e alguns dos maiores matemáticos e também algumas das pessoas mais criativas, sendo matemáticas ou não, né? Agradeço a todos pela atenção e até breve, se Deus quiser.